Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 3 de janeiro de 2024. Estamos aqui de novo, graças a Deus, dando graças por tudo que Ele nos tem dado, por tudo que somos, por tudo que temos, Somos agradecidos e estamos aqui caminhando, irmão? Vamos caminhar, continuar a caminhar. Domingo que vem, reunião dos varões, No outro domingo, segundo domingo, Ajuntamento, certo? E aí vamos caminhando, nos instruindo, nos aperfeiçoando, em direção a Jerusalém Celestial, imitando as virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra, e a põem em prática. Graças a Deus por isso. E vamos aí, vamos falar aí dos nossos vídeos, Estamos falando aqui, dos entendimentos da igreja, a boa consciência nas escrituras, estamos falando do pecado, estamos lá na lei de Moisés, no Levítico, falando aqui dos resgate, o resgate do pecado, Pecado gera a morte, a inimizade, e para a pessoa voltar a ser amigo de Deus, digamos assim, a voltar a viver, ele vai ter que fazer um resgate, Vai ter que pagar a pena, do pecado. E lá na lei de Moisés a gente sabe como é que é feito aqui. Estamos aqui fazendo uma revisão no capítulo 4 de Levítico, Aqui no capítulo 4, por exemplo, ele vai dizer que o sacrifício pelos erros dos sacerdotes, Então, algum erro que o sacerdote cometeu, um pecado que ele cometeu, que não seja aqueles pecados, que são punidos por apedrejamento, e morte, Aí esses pecados aqui, eles vão ser resgatados com novilha, que como está escrito aqui no caso, No versículo 3 ele diz assim, se o sacerdote ungido, pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado, Então ele não está especificando que pecado é esse, mas é qualquer outro pecado que não seja aquele que seja punido pelo apedrejamento, Então esse aqui tem resgate, Ele oferece um novilho. Aí no versículo 13, ainda do capítulo 14, ele está falando aqui do sacrifício pelos erros do povo, No 13 e no 14 em diante aqui. Aí no 14 está escrito o quê? Capítulo 4, versículo 14 de Levítico. E o pecado em que pecarem, for notório, então a congregação oferecerá um novilho, por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. Então está aí, no caso aí, um pecado do povo, O resgate é o novilho, Sacrifício pelos erros de um príncipe, não é isso? Nós vamos ver no versículo 28. Continua aqui. 28 não, é no... Vamos ler aqui. Quando um príncipe pecar e por erro, obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, Resgate, no caso do príncipe.
O outro aqui no versículo 28, ele está falando do sacrifício pelos erros de qualquer pessoa, né? Aí no 28 ele diz o quê? Ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que cometeu, né? Qualquer pessoa. No capítulo 5 ele está falando aqui o sacrifício pelos pecados ocultos, né? Aí no 5, 6, está escrito o quê? Levítico 5, 6. A sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, né? Resgatando aí, né, o seu pecado, certo? Então nós estamos vendo que na lei tem aí os seus resgates, né? Sacrifício, né, de animais, né, puros, sem mancha, né? E conforme a gente está vendo aí. No capítulo 5 ainda, no 14, no versículo 14, sacrifício pelo sacrilégio, né? Falou o Senhor dizendo a Moisés, quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância, né, nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, ser-lhe-á perdoado o pecado. Então, irmãos, nós estamos vendo aí, né? Os pecados que têm resgate, né? Certo? Nós já vimos lá alguns que não têm resgate, que a pessoa vai pagar com a morte, ele vai ser apedrejado, né? Vai morrer, certo? Aqui está falando de pecados que não são esses, né? Esses aqui que nós estamos falando, eles têm resgate, não é isso? No capítulo 5, vimos aí todos, né? No 6:2, nos capítulos 6, ele está falando pelos pecados voluntários, né? No versículo 2 ele diz o quê? Ó? Quando alguma pessoa pecar, transgredir contra o Senhor, negar ao seu próximo o que ele deu em guarda, ou que depôs na sua mão, ou roubo, ou que retém violentamente ao seu próximo, né? Ou que achou perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, porquanto pecou, ficou culpado. Restituirá o roubo que roubou, ou o retiro que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, né? Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, né? E o restituirá no seu cabedal. E ainda sobre isso acrescentará o quinto. Aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. Trará o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpado nelas. Então nós estamos vendo aí que na lei, né, nós temos aí pecados que eram resgatados através de sacrifícios apresentados pelos sacerdotes, né, e aqueles que não tinham resgate, né, que eram punidos, né,
com a morte da pessoa que cometeu aquele pecado, né? Sendo apedrejado na maioria dos casos. Vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser, Pai seja com todos nós.